A história do povo de Israel, dos patriarcas à atualidade. Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo, uma jornada milenar que começa com um chamado divino e atravessa séculos de fé, luta, escravidão, libertação e renascimento. Esta é a história do povo de Israel. Um povo marcado por promessas, tribulações e um legado eterno. Tudo começa com Abraão, o patriarca de 3 grandes religiões. Por volta de 2000 a.C., ele é chamado por Deus para deixar sua terra e seguir rumo a uma nova terra, Canaã. Com ele, nasce a promessa de uma grande nação. Seu filho, Isaque, dá continuidade à aliança divina. E é com Jacó, filho de Isaque, que a promessa se multiplica. Jacó tem 12 filhos, e cada um deles dá origem a uma das 12 tribos de Israel. Jacó, mais tarde, é chamado de Israel, e seus filhos se tornam os fundadores das tribos que levam seus nomes, como Judá, Levi, Benjamim, Efraim e outros. Cada tribo tinha um símbolo próprio, representando suas características únicas. Judá era representada por um leão, força e liderança. Levi, pela ausência de território, simbolizava o serviço a Deus. Dan, com a balança, refletia a justiça. Esses símbolos eram usados em estandartes e guardados como sinal de identidade tribal. Com o tempo, os israelitas foram viver no Egito, inicialmente acolhidos. Mas, gerações depois, tornaram-se escravos. Sofreram sob o jugo do faraó por cerca de 400 anos, até que Deus levanta Moisés como libertador. Moisés, com sinais e maravilhas, lidera o povo na fuga do Egito, o famoso Êxodo. O mar se abre, o deserto é atravessado, e no Monte Sinai, o povo recebe a Torá, a lei. Não é só uma libertação física, mas espiritual. Israel se torna uma nação com leis, fé e propósito. Séculos depois, sob os reis Saul, Davi e Salomão, Israel é unido e vive seu auge. Jerusalém é estabelecida como capital, e o templo é construído. Mas após Salomão, o reino se divide, Judá ao sul, Israel ao norte. Vêm as invasões, o exílio na Babilônia, e anos depois, o retorno e a reconstrução. Mas a história não para. Com o domínio romano, os judeus são dispersos pelo mundo. Começa a diáspora, um período de quase 2000 anos em que os judeus vivem espalhados, mantendo sua fé, tradições e identidade. O povo de Israel preserva uma rica herança: a Torá como base da fé, o Shabat, o sábado sagrado, festividades como Pesach, Páscoa, Yom Kippur e Hanukkah, a língua hebraica revivida com orgulho, e valores como a justiça, a memória e a esperança. No século XX, após as tragédias do antissemitismo e o Holocausto, nasce o moderno Estado de Israel, em 1948. Um renascimento nacional. A Terra Prometida volta a ser o lar do povo judeu. Desde então, Israel tem florescido como um centro de ciência, cultura, espiritualidade e resiliência. Israel é mais do que um país. É uma história viva, escrita a cada dia com fé, cultura, desafios e esperanças. Uma terra que pulsa entre o antigo e o moderno, entre o sagrado e o cotidiano. A história do povo de Israel é uma prova viva da força da fé, da memória e da promessa. Um povo que, mesmo diante das maiores adversidades, nunca esqueceu sua origem, sua missão e sua esperança. E assim, desde Abraão até hoje, a chama de Israel continua acesa, guiando gerações pelo caminho da verdade, da justiça e da paz. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ama história e cultura.